presidente da associação. Surgiu dos moradores mesmo. Os moradores daqui mesmo. Primeiro era só sítio, aqui era o sítio, né? Que agora inventaram esse negócio de rua, fizeram assim, né? Aí é rua, mas era sítio aqui. E era muito bom, não era como agora, era ótimo. Aí, no caso, foram vários agricultores que se reuniram. Vários agricultores, os maridos, as esposas, tudinho, era tudo associado. Era bom, ótimo. E a casinha era uma tapelazinha de palha. Era ótimo, era bom demais. Assim que a gente convidava para ir para... Vamos fazer parte da associação, que era muito bom. Surgiu muita coisa, né? Na associação. Sempre foi aqui a associação? Sempre foi. Sempre foi aqui. Que tinha presidente, que tinha secretária, né? Tinha os tesoureiros, né? Eu tô mais lembrando muito com ele, mas não. É sério, não. É uma coisa que eu muito, né? Eu sempre nasci e me criei aqui, sabe? Sítio mesmo, era sítio, isso aqui era mata. Era mata. Uhum. Tinha uma rua, uma casa aqui, outra lá, não era como agora. Eu sempre a minha casa, a casa do meu avô, eu morava com meu avô, era aqui, ali. Não era ali, aí depois foi ali, aí depois que vendeu, aí foi que a gente veio pra cá. Quase a gente não lutou não, porque foi herança, né, assim, que meu avô morava, já nasci, se criou aqui, aí foi era dele. Aí como eu vivia com ele, aí foi que ficou pra mim. Passou pra mim. Era com meu avô que morava. Sempre que minha mãe morreu, aí eu fiquei morando com meu avô. Eu não fui morar com meu pai. Meu pai casou de novo, aí eu fiquei sempre com minha avó e meu avô. Certo. E como é a relação da senhora com a comunidade? Como é a vizinhança? As pessoas conversam, fazem festa? Fazem festa. É bom, a associação aqui é bom. É ótimo. Seu Tico, como que a comunidade Carrapato surgiu? Mas surgiu através de uns encontros que a gente teve muito tempos atrás, né? Isso é 87, por aí, há muito tempo. A gente teve alguns encontros com as pessoas lá da CB e aí de repente fizemos um grupo, né? E desse grupo foi fundado a associação. Pronto. Como que o senhor conseguiu o terreno aqui na comunidade e como que o senhor sabe que outras pessoas conseguiram a terra aqui na comunidade? Rapaz, isso foi uma luta muito forte, porque a gente morava no sítio como morador e o nosso patrão morreu, aí ficou o filho como herdeiro, né? E ele morava fora daqui, morava em São Paulo, aí chamou a gente para uma conversa, dizendo que ia indenizar a gente e queria fazer uma coisa amigável, né, com a gente, né? E a gente se reuniu, como eu era dos mais novos, eu era o cabeça, era o líder, aí eu consegui reunir os pessoal mais velhos e os mais jovens, fez reunião, trouxemos o pessoal do sindicato também, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e aí a gente entrou no processo e dava para a gente negociar com o patrão, né? De acordo, ele queria dar 2 lotes de terra a cada um, eu ajudo na casa, o mais velho era 3 lotes, eu ajudo na casa,
Aí é mais na primeira reunião não houve acordo, né? E o pessoal do sindicato queria que eles dessem direito pelo menos meia tarefa mais novo e uma tarefa mais velho e uma ajuda na casa. Aí a gente chamou para outra reunião e ficou acordado que ele daria, né, a tarefa de terra aos mais velhos e meia tarefa aos mais novos. E dava uma ajuda na casa. Isso é que nós ficasse de acordo da contrapartida na construção da casa com o período dele, né? Na época o senhor trabalhava como agricultor, né? Ainda hoje eu sou agricultor, né? Certo. Eu faço bico por fora, mas eu sou agricultor ainda. Os outros trabalhadores também trabalhavam com nós agricultura? todos naquela época, todos eram agricultores, né? Depois que a gente veio aqui para a comunidade, foi que algumas pessoas começaram a mudar, porque a agricultura se acabou para a gente, né? Aí a gente teve que migrar para outra área, né? A gente foi aprendendo outras funções, mas que nós permanecemos agricultores ainda. E sobre a associação, como que ela surgiu, quem eram as pessoas, como que se formou esse grupo? A associação hoje ainda existe? Esse grupo formou-se na época com a CB, a Carta, também teve apoio da igreja, que foi a época que tinha o pessoal da igreja, que tinha Aparecida, que era nesse território que fazia parte da igreja, e ela nos ajudou muita gente, né? Aí a gente conseguiu formar uma associação. E o nome? De onde vem o nome Carrapato, Comunidade Carrapato? O senhor sabe dizer pra gente como que surgiu? Rapaz, o nome é assim, antes da nossa associação, o nome antes era Associação do Sítio Belo Horizonte e Adjacência, porque a gente foi fundado no meio de 3 sítios, porque a nossa comunidade era muito pouca para fundar a associação. Aí a gente fez no meio de 3 sítios, por isso que tinha o nome Adjacência, sabe? A gente ficou no meio de 3 associações, de 3 sítios. Aí essa comunidade Carrapato Cultural foi quando a gente se localizou aqui nessa área que a gente mora. E aí, devido ao nome do sítio ser Carrapato, aí se criou-se a comunidade Carrapato. Então, dona Didi, a senhora sabe me dizer por que o nome da comunidade é Carrapato? Meu amor, é o seguinte, dentro de eu criança, que eu conheço por Carrapato aqui, porque é Sítio Belo Horizonte, conhecido por Carrapato. Certo. Dentro de eu criança, viu? Como que a senhora conseguiu o terreno da senhora aqui? Como que a senhora sabe que outras pessoas conseguiram as terras aqui? Bem, aqui é porque a gente passou muitos anos morador, sujeito os patrão. Aí a indenização foi eles a doar, cada cá um pedaço de terra, os moradores. Então, dona Liana, como surgiu as quadrilhas? Como que surgiu isso na época da senhora? E essas quadrilhas surgiu com a organização de Dona Francisca Pedro, Quequinha, Francisca Célia, que é tia Célia. E elas, naquela alegria, sempre descobriram, né, o gosto de ter um divertimento. E ali elas convidavam os jovens. Todos vinham com a participação dos que vinham mais distantes, ali subindo para o Belmonte, que eram os meninos de tia Juraci, Louro, Nonato, num trabalho muito rígido para poder ter essa festa que ela acontecesse, né? E
o lugar sempre que elas gostavam de fazer era lá na casa de minha mãe e meu pai, que era Dona Valda e seu Manel. E eles davam muito apoio, eles se sentiam muito felizes em acolhê-los. Então, desde antes elas trabalhavam para poder acontecer essas quadrilhas. Nesse tempo nós não tínhamos energia, tudo era difícil, era preciso muito trabalho, era através de uma radiola, à base de pilha. No dia que acontecia a festa, era toda aquela ajuda de um de outro para ter bateria, ou então cavar a estrada enterrando um fio para vir um fio escondido de energia para acontecer toda essa festa. E tinha a matança do galo, o casamento matuto, meu Deus, nem se fala, era uma alegria. Na primeira vez que teve essa quadrilha, ninguém se dispôs a ser noiva, e elas não, sempre eu fui assim, elas diziam, a noiva da quadrilha vai ser tu, Liana. Então eram uns jovens já grandes e eu pequenininha ali puxando a quadrilha. Lembro que a noiva foi eu e Tiago, o noivo, e acontecia a valsa mesmo. Tudo, como se diz, o uniforme de casamento. Tinha valsa, em seguida o casamento muito bem organizado, elaborado. Os meninos nossos eram de cinema, faziam um casamento espetacular, o Louro e o Nonato. E quando terminava toda essa quadrilha, tinha bolos. Esses bolos eram assados no forno, na palha de banana, o forno com lenha de angico, jatobá, e tudo era lá em casa. Tudo naquela alegria de Dona Valda e seu Mané, Ave Maria. Eles ajudavam no que eles podiam. E era lamparina, nesse tempo que era candeeiro, né? Aí no dia elas tinham o lampião. Então esse lampião era aceso para poder clarear a quadrilha. E essa quadrilha tinha uma enorme fogueira. E essa fogueira amanhecia o dia, todo mundo acordado na beira da fogueira. Meu pai e minha mãe já tinham gosto de vir com aquela marmita, fazer o café lá para todo mundo. Era bolo de puba, era bolo de milho, era bolo fofo. E esses bolos, tudo no sabor de antigamente, não tinha toda essa incrementação que tem hoje não. Era só mexido lá com coco, açúcar, leitinho, mas tudo simples e natural. Cortava a folha da banana, forrava a bacia lá, jogava a maçã em cima, dentro, colocava para assar. Eu sei que, olha, que festa, é inesquecível essas festas que aconteceram da quadrilha da comadre Valda. A partir daí eram músicas realmente de Luiz Gonzaga, esses forró antigos, e era uma quadrilha realmente nordestina, simples, não tinha a evolução que tem hoje nessas outras quadrilhas. Aqui, o nosso carrapato, que é conhecido como carrapato, desde que surgiram os antigos, primeiros avó, bisavó, foi surgido como carrapato. Esse nome foi o próprio dono que deu, né? Então, a partir daí foi caminhando e até hoje estamos aqui. Hoje ainda acontece a quadrilha de comadre Valda, né? Toda já, como se diz, modernizada, mas é muito bom também. Agora é inesquecível. Essa quadrilha de antigamente, com a matança do galo que tinha, com distribuição de muitas comidas, né? Isso era muito bom. E não esquecendo de frisar que eu apenas sou uma participante que somava com elas. Porque elas sim, a Francisca, Quequinha, tia Célia, elas trabalhavam muito. Lembro que também tinha até às vezes a juntança de coco, babaçu, quebrava para poder apurar um dinheirinho, para comprar as pilhas da radiola, para acontecer, né? Porque era tudo à base de radiola. E então elas tinham um trabalho muito árduo, viu? Muito. Elas são pessoas que realmente fizeram com que surgisse toda essa cultura aqui nessa comunidade. Foi através delas que surgiu tudo isso. Então a quadrilha até hoje, com certeza ela não vai perder o seu nome, o seu título, que é a quadrilha da comadre Valda. Como surgiu as quadrilhas na época da senhora? Surgiu de nós mesmos, né? Que nós gostávamos muito de brincadeira. Eu e aquela ali, né? E Liana, formamos uma quadrilha, aí tinha muita gente nessa época. Nós
eu gritava, ela dançava, as outras tudo dançava, eu só gritava, né? A quadrilha. Do jeito que eu sabia. E nessa época era difícil as coisas, não tinha luz, energia, não tinha nada. Nós brincava com luz de lampião, vocês acho que vocês sabem, né? E a radiola, daquela tocava disco, e os meninos toda semana levavam para encher a bateria, que era a bateria, porque a pilha não aguentava. Aí eu sei que nós brincava aí, adoidado. E todo mundo gostava. Na época nós fazia bolo, fazia caipirinha, e todo mundo se divertia, todo mundo comia. A formação antiga da quadrilha ela continua até hoje em dia? Ainda tem quadrilha hoje em dia aqui na comunidade? Aqui na comunidade tem quadrilha. Só que é diferente na nossa época, né? Porque agora é tudo mais mudado as coisas. Não é mais como... Porque a nossa era caipira mesmo, né? De pé de serra mesmo, assim, de coisa de matuto mesmo. Que nós brincávamos, a roupa era tudo remendada, era rasgada. Os meninos tudo de chapéu. E hoje o povo brinca de qualquer jeito, né? Francisca, como surgiu as quadrilhas? Como Francisca Célia já falou, né? Era muito bom naquela época que nós iniciamos, e fomos nós, tudo junto lá no Timanel, na Dona Valda também, que hoje, né, ainda continua a quadrilha Arraiado Dona Valda, e era muito bom, como ela já falou, que era de radiola, era daqueles, não tinha como essas, hoje em dia é moderna, né? E era muito bom, todo mundo compartilhava, era uma coisa maravilhosa. Tanto os que apoiavam nós para brincarmos, como as famílias todinhas se reuniam e faziam aquela brincadeira que era maravilhosa, que era as quadrilhas, né? Tudo bem, hoje está moderna, mas é com o tempo, porque vai modificando tudo. E também aí depois foi surgindo nosso padroeiro, que foi eleito de São Pedro, que hoje nós ainda comemoramos, né? Que é a festa de São Pedro. E continua as quadrilhas também. E surgiu mais jovens e foi modificando e continua bem. Na parte das quadrilhas, como está continuando também, que os meninos vão fazendo, os outros que continuaram. E as festas também de São Pedro, que nós estamos fazendo todo ano, graças a Deus. E continuamos. Né? O tempo vai passando e a gente também vai continuando junto com eles, da maneira que nós podemos fazer. As apresentações sempre aconteciam na noite de São Pedro ou era na noite de São João, antigamente? As Sim. primeiras? Nas primeiras, como nós não tínhamos nosso padroeiro, e ainda não tinha, né, votado e tudo para ser, era no São João. Os festejos eram São João. Mas sempre a gente festejava os dois, São João e São Pedro, né? Aí como escolheu o padroeiro São Pedro, nós ficamos fazendo no São Pedro as festas. De 2000, em uma caminhada do Sindicato Rural aqui do Crato. Meu pai era sindicalizado, a partir do princípio dos anos 60, não sei. E aí eu
no encontro com o João do Crato, um forrozinho e tal, e a gente dançando. E ao chegar no Crato, a gente conversando, o João falou do desejo de ter o maracatu atuante no Cariri. E aí ficou a ideia no ar de ter maracatu no Cariri. Mas até então eu comecei a fazer uns trabalhos na cidade com plantas, né? Nós tínhamos um espaço de vender plantas, até porque a necessidade de manter a agricultura no espaço, por conta da ocupação dos donos, indenizar os moradores, que já nós não tínhamos mais espaço, como ainda hoje nós não temos. Mas no ano de 2006 começou a formação, né? Que na época era chamado de Cia das Palmácias, que era essas comunidades do entorno da Chapada do Araripe, o fortalecimento entre elas para que isso viesse a possibilidade de alguma desenvolver, né? Ter essa vocação para a história. E daí então começou-se a ter oficinas de formação dentro desse contexto da musicalidade maracatu, e aí começou. Os meninos, como eles tinham mais tempo, eu trabalho no fim de semana, eles iam para algumas oficinas, né, que começou do sítio Chico Gomes, que é um sítio aqui no pé da Chapada, nessa outra parte, né? E Riacho Fundo, que já fica na área de Santa Fé. E também tinha na Ponta da Serra, que é um dos mais antigos, que lá eles faziam a prática no Verde Vida, de espetáculos de maracatu pernambucano. Mas aí a tendência para cá, a formação, dentre eles era mais com cearense, à vista que o João do Crato, ele já saía nos maracatus de Fortaleza, como também hoje ainda sai, né? Há algum tempo ele foi convidado e lá ele desenvolve esse trabalho. Ele é intérprete, ou seja, um macumbeiro que canta dentro da agremiação. E todo ano, na época carnavalesca, ele sai no cortejo na Grande Fortaleza. E aí, dentre essas comunidades que estavam tendo na formação, o Carrapato, a galera do Carrapato mal tinha conhecimento. Nós tivemos uma grande oficina na cidade de Salitre, na Lagoa dos Crioulos, que é um território de negro, né? E lá ele instituiu, como era um lugar muito pobre, sabe, as condições mínimas, e João, como educador da Recide, na época, vinda para cá para o Cariri, ele instituiu o dia 13 de maio como o dia da mãe, mãe Aparecida, mãe negra dos crioulos, certo? E aí ele convidou nós, vamos fazer um batuque? Só que o menino do Chico Gomes, ele já estava bem mais avançado em termos de batuque do que nós. Levamos alguns instrumentos, até porque nós já tínhamos um batuque chamado Amigos das Renovações, que quando tem renovação nós levávamos o batuque para acompanhar os cantos na renovação, certo? Os louvores dentro da renovação. E aí a gente foi, aí fomos alegres cantando no ônibus, enfim. Chegando lá, teve o desenvolvimento e tal, inclusive as bandas cabaçais, que o nosso maracatu, ele traz toda essa levada dos sotaques caririenses, das batidas do Cariri, seja rezado ou seja banda cabaçal, ou canto de renovação, ou procissões.
não sei, muita coisa. Mas aí, a partir daquele momento, quando a gente chegamos, a gente disse, ei, vamos fundar o Maracatu, independente de qualquer coisa. Se juntou eu, Samuel e Magali, e a partir de hoje nós vamos trabalhar com o Maracatu. À vista que as outras comunidades delas já tinham mais formação do que nós. E aí, mas como se nós não temos instrumento? Pegamos alguns ferros de construção, viramos, fizemos triângulos. Eu fui lá no Crato e comprei um ganzá. E aí o resto a gente se viramos. Pegamos esse depósito de margarina de 3 quilos e fizemos alguns tamborzinhos que chamamos de caixa. Eu fui no mato, aí colhei alguns pés de pau d'arco novo e também linharé e fiz as baquetinhas e as meninas tudo pequenininha. Puxamos o couro de pet, até porque nós já vinha de algumas oficinas, né? Nós fazíamos muito reciclado porque a comunidade era muito suja e a gente pedimos através da Rescinde. Aí eles trouxeram uma oficina para cá, uma grande oficina, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do município. E aí a gente começamos, né? Esse apelo social de socioambiental, né? De educação socioambiental. E fizemos os tamborzinhos, pegamos alguns baldes desses de zinco, tiramos e botamos couro de bode e começamos a fazer o batuque com os meninos, né? Aí fomos dar uma estudada para ver como era as batidas, aí instituímos o 9º baque do Maracatu cearense. Começamos e nós nem acreditávamos. E a professora Belinha foi a primeira que viu. Ela ficou encantada. Disse, e isso já estava bem perto da semana do meio ambiente, né? E ela disse, vamos levar para as escolas ver. Eu disse, não, que ninguém não está sabendo nada, nós vamos. Aí assim fez, chegou 2 cômodos, nós lotamos as cômodos de menino e levamos. Pronto, daí surgiu. Pronto, quando o povo viu, ficou encantado. Surgiu Maracatu Uinuerê, né? Genuinamente caririense. Aí o Carrapato se destacou mais do que as outras comunidades. E daí então o Maracatu só foi ascendendo, foi só crescendo. Aí hoje está aí. Hoje já viajamos para várias cidades do Nordeste, né? E está aí. E agora a gente precisa fortalecer a história de Maracatu, com as levadas do Cariri, as batidas do Cariri, e dar continuidade a esse trabalho, né? E que para nós, eu acho que aqui a cultura ela começou mesmo a enfervecer após a fundação do Maracatu. Já tem uma boa visibilidade. Aí, como vocês já viram, já tem rádio, nós já temos espaço cultural, temos o terreiro. Agora é só dar continuidade a esse trabalho que, assim, eu acho de fundamental importância, principalmente na formação dos meninos e as meninas. Que esse é o futuro nosso, sabe? Principalmente nessa parte educacional. E a vontade deles e o desejo, quando o Gugu, agora que ele está à frente da formação dos meninos, quando o Gugu chama, vem todos para a formação, passar a tarde e, se possível, vir à noite, né, Gugu? Se fosse possível, porque a vontade é tanta e já estão tocando. Então é isso daí. Eu acho que o Maracatu ele revolucionou essa comunidade, deu visão e visibilidade a toda essa contextualização dessa dramatologia da dança, né? Então, assim, para nós eu acho que é indiscutivelmente o carro-chefe de tudo. Ele é quem deu visibilidade através das ações, através do SESC, através das entidades governamentais e não governamentais. Entendeu? Eu acho que é isso.
visitando e tinha essa árvore imensa com esse terreno vazio. E eu perguntei se tinha alguém que interessado para vender. Fiquei bem interessado no espaço, a comunidade e as pessoas. No primeiro contato me apaixonei pelo lugar e pelas pessoas. E comprei esse terreno e guardei. Depois fiz um projeto, comecei a construção da casa e conheci a história da comunidade e o começo do maracatu, de um projeto também, voltado mais para o meu ambiente. E eu entrei nessa, cedendo espaço para fazer as oficinas, inclusive participei de uma oficina da rádio, dos quintais frutíferos também. E lá eles começaram a confeccionar os tambores, eu acho que foi até o tronco da macaúba, caiu um pé de macaúba e desse tronco eles aproveitaram e fizeram um tambor, uma coisa assim. E daí eles tomaram conta da minha casa, fizeram plantações, inclusive tem até um pé de manga que foram eles que deixaram lá. E há 12 anos que eu conheço essa comunidade, comecei a me envolvendo. E quando a gente se apaixona, não quer mais sair, né? Arrumei minha casa, eles estão com a sede própria. E estou aqui só olhando de longe e participando também. Bom, nosso grupo tem um diferencial por ser de maracatu, né? E o nosso tem um diferencial por ser no Cariri, né? Então a gente pega toda a cultura, acaba absorvendo toda a cultura do Cariri, né? E isso se reflete no nosso maracatu, né? A questão das cores, do próprio ritmo, né? Um ritmo bem próprio aqui também do Carrapato, né? Das próprias pessoas aqui do Carrapato, que também tem esse diferencial no nosso maracatu, que a gente pode perceber nas batidas do maracatu, né? Nas 4, 5 batidas do nosso maracatu. A gente costuma dizer que o nosso maracatu é maracatu, batuque e cariri, né? A gente chama assim. Quais são os tipos de toques e quais são as origens desses toques? Bom, a gente a gente costuma caracterizar por número, né? Batuque 1. O 1 é o nosso, né? A gente criou o nosso sotaque, acabou criando o nosso próprio sotaque, né? Que é uma batida bem peculiar nossa, né? Tem um diferencial. O 2 já é o mais levado mais para o maracatu cearense, né? Que é um dolente. Que é o maracatu cearense, a gente chama maracatu cearense. O 3, ele já é um pouco mais dolente, né? Mais para cerimônia de coroação, né? A gente chama dolente compassado, já destinado à coroação. E o 4, ele é mais frenético. E aí o 5 a gente tá produzindo ainda, tá em processo de... Qual é a relação do maracatu com a comunidade? Como que o maracatu conseguiu engajar tantas crianças, tantos jovens dentro da dança, dentro dessa arte popular? E como que ele influencia na vida dessas crianças, no desenvolvimento, dos jovens também, né? Porque eu sei que já passaram muitos jovens pelo maracatu daqui do Carrapato. Isso, no começo a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, a questão do preconceito dos próprios moradores, né? E também a nossa, no começo mesmo, nos primórdios, a nossa falta de conhecimento em relação à cultura do maracatu. No começo a gente não sabia o que era um maracatu, então isso fez com que a gente fosse primeiro pesquisar, né? Estudar o que era o maracatu, para poder repassar para as crianças, né? Outra grande dificuldade foi a questão dos instrumentos. A gente tinha, a partir do momento que a gente começou a pesquisar sobre o maracatu, a gente começou a perceber que era uma coisa
que tinha ligação aqui com a gente, né? Até porque a gente já tinha os batuques aqui, já fazia os batuques, que não era de maracatu, mas aí acabou tendo essa ligação. E aí a gente foi se empolgando, só que faltava recurso para fazer os instrumentos. Então a gente usou da criatividade, né, e do que a gente tinha aqui para construir os instrumentos, que os primeiros foram reciclados, né, produtos reciclados, essas coisas. E aí a gente começou a fazer os primeiros batuques, começou a trabalhar com as crianças da comunidade, e aí a gente formou o primeiro grupo, né, assim, com as primeiras crianças aqui da comunidade, e aí enfrentando a resistência dos moradores, né. Quando a gente fala do maracatu para os moradores, já é um motivo de orgulho, né, deles falarem. A ideia surgiu há 13 anos atrás, praticamente. E a gente tinha curiosidade de saber sobre rádio, sobre ondas de rádio, e a gente decidiu. Eu decidi assim estudar um pouquinho sobre rádio, né? Como era feito, tinha essa curiosidade. Aí eu fiz um transmissor aí de caseiro, né? Reciclado aí, e a gente começou a transmitir meio que pirata na época, mas pegava pouco assim, só aqui no Carrapato, em algumas vilas. E a gente começou a falar, Ronaldo, Samuel e tudo, aí essa ideia surgiu. Aí com o projeto, né, a gente decidiu parar, né? A transmissão em FM era pouco alcance, mas a gente decidiu parar para a gente dar continuidade no projeto e depois ver a questão da rádio, né? E com o projeto do Carrapato Cultural a gente veio pensar nos aparelhos e tudo, aí deu condições de comprar os aparelhos e tudo, mas ainda a gente não conseguiu funcionar por conta do espaço. Aí 10 anos depois a gente conseguiu implantar a rádio, né? 10, 11 anos, mais ou menos isso. A gente conseguiu montar a rádio. A relação da rádio é muito boa, tem muita participação das pessoas nos programas, a interação, né? E pelo pouco tempo que a gente está no ar, é muito, muito bom mesmo, as pessoas interagem com a gente. E com as crianças, porque a gente sabe que as crianças também participam, tem programas seus, como você acha que a rádio também pode influenciar e pode ajudar na educação das crianças em uma educação, em uma comunicação popular? E a gente tem assim como foco a gente tem como foco as crianças, né? Principalmente tanto que elas participam muito dos programas, e tem umas crianças também que já estão com seus programas próprios, e incentivando a comunicação, né? A comunicação livre, popular. Como que começou a relação da comunidade com o meio ambiente? Na verdade, foi em meados de 2006 para 2007 que teve uma oficina aqui relacionada ao meio ambiente, que até então a comunidade era muito suja, era lixo no meio da rua, esgoto, não tinha uma visão e esse cuidado com o meio ambiente, né? Aí dentro dessa oficina, que foi feita com garrafa PETs, teve até a limpeza desse rio, da ponte até onde a gente estamos aqui, teve essa limpeza recolhendo esse lixo que tinha dentro do rio, que tinha muita coisa, tinha até televisão, tinha muita coisa, velho. Aí, a partir daí que foi desenvolvendo essa questão, a relação da comunidade com o meio ambiente e a questão social. Aí, daí que a gente teve a ideia de já trabalhar mais essa questão com os meninos, na verdade a visão era as crianças, que era a base, né, do negócio aqui, da comunidade. Então, a gente fez outras oficinas relacionadas à questão do meio ambiente na comunidade. Conscientização, tipo de lixo, como é que tem que ser feita a coleta correta,
nesse sentido. Aí foi dando iniciativa a outras atividades na comunidade. Atualmente, como que está essas atividades como ambiente aqui na comunidade? Assim, a partir depois do projeto do Carrapato Cultural, né, teve várias oficinas de formação também, e a partir daí já teve um avanço, assim, a questão de deixar a comunidade limpa. Essa preocupação de ver um lixo no chão, de já ter aquela outra visão, as pessoas já começam a ter outro comportamento diferenciado. E a gente de vez em quando faz alguma coisa relacionada ao meio ambiente, visando mais as crianças, né, no caso. Recentemente a gente fez umas placas que a gente colocou aqui na trilha, no pé de baobá. A relação das trilhas é porque também a gente tem a preocupação de fazer reflorestamento do rio, porque já está bem, a mata ciliar bem pouquinho, né? E essa ideia das trilhas veio depois que a gente conseguiu o terreno ali do campo, porque a gente tem a pretensão de fazer essas trilhas já para caminhada, a pessoa sair de tarde, né? Dar uma voltinha na trilha, conhecer a questão da parte da mata ciliar do rio, conhecer o que é que tem ao nosso redor. Já quem vem de outras comunidades, até transformar numa trilha ecológica para o pessoal fazer visitações. E aí já tem o pé de baobá lá, né, que é um símbolo muito importante africano para nós. E a partir daí é trabalhar com essas crianças, essa parte de conscientização e desenvolver mais atividade nesse quesito. Com mudas nativas, claramente, né, porque a gente tem essa preocupação também de ter o que é nosso, natural. E é isso, eu acho que tem tudo para dar certo. A gente está aí com um projeto para transformar essa área numa grande... porque a gente quer perpetuar o que a gente vivenciou, né, antigamente, porque a gente já tomou banho nesse rio, já pescou, brincava e tudo, e hoje você vê que o rio está seco, deixou de ser permanente e agora é perene, só está cheio na época chuvosa. E a gente tem essa ambição de que essas crianças possam, como é que posso dizer, viver o que a gente viveu, ter esse sentimento, esse pertencimento da localidade.